Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação, os meus cumprimentos a todos vocês que estão nos acompanhando e a partir de agora estarão prestigiando o programa Ponto de Encontro, o programa semanal com notícias, com informações e os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul, que você vê aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o espaço para o clero diocesano, as lideranças das nossas comunidades e também do nosso pastor, o bispo diocesano Dom José Gislon. O programa Ponto de Encontro sempre mostra a vida que movimenta, que acontece nas nossas comunidades, paróquias e santuários da Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro de hoje vai destacar a rotina que vive o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. Nada daquela multidão de devotos, de fiéis, sobretudo aos finais de semana e em momentos especiais. O que impera em Caravaggio nesse momento é o silêncio, que nos convida ainda mais à oração e à reflexão. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, depois de ter todas as suas atividades suspensas no começo da pandemia, tem retomado gradativamente um pouco da sua rotina. Durante a semana, a igreja está aberta para os devotos podem chegar até a igreja para fazer suas orações, mantendo todos os protocolos, álcool gel, distanciamento, enfim, todos os cuidados com a vida. Já aos finais de semana, o santuário está completamente fechado para os devotos. O próprio reitor afirma de que o santuário, aos finais de semana, conversa com os seus devotos por meio da internet, das redes sociais, da tecnologia que proporciona, então, a transmissão das missas direto de Caravaggio. O padre Gilney Fronza vai conversar conosco em seguida aqui no programa Ponto de Encontro. No programa de hoje também estaremos dando destaque ao mês de julho, mês do dízimo na nossa Diocese de Caxias do Sul. A Pastoral do Dízimo vem trabalhando, vem promovendo momentos especiais, lives durante toda a semana, um dia por semana no mês de julho tem sido marcado por lives, então orientando, falando, partilhando sobre a importância do dízimo. O coordenador da pastoral, o padre Rubens Brum, vai estar em contato conosco, participará novamente do programa Ponto de Encontro e nos falará a respeito do dízimo. O que é o dízimo? É dar de si para a própria igreja, para a vida na igreja. E ainda teremos a participação do bispo diocesano Dom José Gislon. Dom José também nesse período de pandemia nos convida, nos orienta a formarmos a nossa igreja doméstica, em família, rezarmos, em família termos atitudes de fé, de esperança, de diálogo, de perdão, enfim, que a gente possa fazer, segundo Dom José, da nossa família uma igreja doméstica e permanecermos em contato também com a igreja e com Deus. São os assuntos que nós vamos estar tratando ao longo da edição de hoje do programa Ponto de Encontro, aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E vamos para o primeiro assunto da edição de hoje do programa. Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha vive uma rotina totalmente diferente durante a pandemia da Covid-19. Bancos vazios, ninguém ao redor da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio. Assim tem sido a rotina no santuário em Farroupilha nestes tempos de coronavírus. Nas últimas semanas, a igreja tem estado aberta durante a semana e os devotos podem entrar, fazer suas orações e alimentar a sua espiritualidade.
Tudo pode ser feito, desde que os devotos tomem os devidos cuidados para evitar contágio e propagação da Covid-19. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio aqui em Farroupilha também vive uma forma diferente devido à pandemia da Covid-19. Durante a semana, o santuário está aberto para a visitação dos devotos, mas observando todos os critérios, todos os protocolos de cuidado. Tem álcool gel na entrada do santuário e também o pedido para que os devotos acessem ao santuário fazendo uso de máscaras e também a orientação que as pessoas mantenham um distanciamento social. Aos finais de semana, quando que o santuário recebeu uma grande movimentação de devotos, o santuário está fechado aqui em Farroupilha e as celebrações acontecem apenas para um público bastante reservado e destinadas para as redes sociais. Esta praça do santuário, que geralmente aos finais de semana e também em momentos especiais sempre esteve lotada de devotos, está assim, vazia. Enfim, o silêncio da fé aqui em Caravaggio. Depois de superarmos o susto que todos nós tomamos, ninguém está preparado para esta pandemia, nós fomos seguindo as orientações que nos foram colocadas, no sentido de reservarmos para poucos aquilo que é de muitos, as nossas liturgias, as nossas celebrações, o mesmo caminho de Caravaggio. Tudo foi ficando muito restrito e é evidente que isso começa a incomodar pelo prazo que se vai aumentando. Mas nós fomos descobrindo outras maneiras de fazermos o acompanhamento do santuário e dos peregrinos. Primeiro, porque nós começamos a atender as pessoas durante a semana com o santuário aberto, porque o número é bem reduzido e nos finais de semana, então, nós tivemos que apenas conversar pelo meio online, pela internet. Então, nós fomos assim, tentando adaptar, tentando administrar esse momento em que precisamos, de fato, observar o distanciamento social, sem nos distanciarmos afetivamente, sem nos distanciarmos devotamente do nosso santuário, que, pela graça de Deus, é bem visitado, bem procurado e é um lugar, especialmente nesta época, de reencontrarmos com a esperança que não nos pode faltar. Nós, devotos de Caravaggio, estamos aprendendo a rezar de uma forma diferente nesse tempo de pandemia? Eu acho que todos nós estamos aprendendo a darmos mais valor àquelas coisas simples, aquelas coisas que nós fazíamos um pouco automaticamente, repetitivamente, e que agora nós lamentamos não ter esta oportunidade de fazer de uma forma livre. Aqueles problemas que tínhamos, que pareciam tão difíceis, hoje nós compreendemos que não são tão importantes quanto nos pareciam, e que então tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma outra forma de enxergar a vida, um outro sentido de olhar as coisas e também de se relacionar com aquele que é o transcendente, aquele que é também o fruto de uma inspiração religiosa. E a nossa fórmula de rezar também, claro, vai sofrendo as modificações. Além do mais, por não ser presencial, nós temos que nos adaptar mentalmente também, mas também fisicamente, às formas de rezarmos online. Então, tudo é um aprendizado, tudo nos faz ver e reconhecer que o importante é aquilo que a gente consegue essencialmente colocar no coração e viver intensamente dentro de si aquilo que talvez buscássemos muito fora de nós. E que agora este reencontro conosco mesmo
vai criar toda uma outra intimidade também com a nossa fé. E claro, não existe cristão sem a dimensão comunitária. Temos saudade desse tempo que comunitariamente nós nos encontrávamos. Isso vai nos inspirar de uma outra forma. Padre Junei, como tem sido essa experiência? O santuário tem experienciado muito na questão das redes sociais, enfim, a Romaria também foi totalmente online. Como é que tem sido essa experiência? Tem sido uma plataforma também para manter essa ligação da mãe com os seus devotos? Nós percebemos a fragilidade das nossas vivências e do nosso relacionamento. Eu diria, passamos a valorizar ainda mais hoje esta possibilidade de nos comunicarmos via a internet. Porém, eu diria, a nossa festa e todo o nosso envolvimento, as nossas transmissões, isso nos consola. O ideal é estarmos próximos. Porém, se não tivéssemos isso, estaríamos lamentando, estaríamos com um tempo desperdiçado. O fato de nós termos a comunicação online nos permite hoje estarmos mais próximos, ainda que no distanciamento. Mas o ideal mesmo é estarmos em casa, ao redor da mesa, é repartirmos o pão. E por tudo isso, nós temos que agradecer esta possibilidade da tecnologia e pedirmos que os céus, pedirmos que a graça de Deus nos ajude a vencer esse tempo para estarmos de novo juntos. Essa é a rotina no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, nada daquela multidão das igrejas sempre lotadas, dos devotos fazendo filas para tocar na imagem milagrosa de Caravaggio. Tudo está tão diferente, a igreja está aberta somente durante a semana, com todas as portas abertas, proporcionando para que os devotos também possam estar no santuário, fazerem suas orações, terem esse contato com Nossa Senhora e a devoção a Caravaggio também, mas sempre observando o distanciamento social e todos os protocolos de saúde para prevenir a Covid-19, o novo coronavírus. É claro que quem chega em Caravaggio se depara com uma realidade totalmente diferente, porque parece que a natureza, o silêncio ainda nos levam a rezarmos mais intensamente. Tudo vai passar e quando passar nós estaremos sentindo o calor humano em Caravaggio. Vamos agora para o nosso intervalo, em seguida voltaremos com o programa Ponto de Encontro, edição de hoje aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. O programa Ponto de Encontro voltará a falar sobre o mês de julho, o mês dedicado ao dízimo em toda a Diocese de Caxias do Sul. O padre Rubens Brum vai estar conversando conosco e também teremos a participação do bispo diocesano Dom José Gislon. Dom José nos convida nesse tempo de pandemia, de coronavírus, para que façamos da nossa casa a igreja doméstica. Abordaremos estas questões em seguida aqui no Ponto de Encontro. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, já está de volta no ar aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente nós temos horário marcado, temos agenda, levando até você o ponto de encontro e os principais acontecimentos do âmbito da nossa Diocese de Caxias do Sul. Fique ligado no ponto de encontro, você estará conectado com o que de mais importante movimenta a vida na Diocese de Caxias do Sul. O mês de julho é o mês dedicado ao dízimo em toda a Diocese de Caxias do Sul. A pastoral do dízimo no âmbito diocesano tem também se esforçado e feito um trabalho diferenciado nesse período da pandemia em torno do dízimo. Lives têm ocorrido ao longo das semanas também para falar mais sobre o que é o dízimo, orientar os católicos para que participem, para que façam a sua contribuição do dízimo junto à igreja e também partilhar momentos especiais em torno do dízimo. O padre Rubens Brum, que é o coordenador da pastoral do dízimo na Diocese de Caxias do Sul, bate com frequência na tecla de que o dízimo é o que eu posso dar para a minha igreja, ou seja, é tirar uma parte minha e fazer esta doação para a vida da igreja, é o verdadeiro ato, o gesto concreto do católico. O padre Rubens reconhece que esse momento de dificuldade econômica, de pandemia, pode sim ter impacto também no bom êxito da pastoral do dízimo, sobretudo com o mês do dízimo que acontece no âmbito diocesano. É um desafio para toda a igreja, para toda a sociedade. Acho assim que não existe um voltar de uma forma igual. Vamos retornar de uma forma diferente. Porém, eu vejo o seguinte, Leandro, aqui em nossa paróquia, San Ciro, aqui em Caxias do Sul, as pessoas devolvem o dízimo e até devolvem mais do que o ano passado. Também as pessoas em tempo de crise, elas se sensibilizam e sabem que a igreja precisa, que a pastoral precisa. Mas, sem dúvida, é um momento difícil, porque todas as nossas entradas, elas vão diminuindo, as esmolas, as intenções de missa e até o próprio dízimo, em muitas comunidades, vai diminuindo. Então, nós temos que reduzir também as nossas despesas. E, concretamente, o nosso bispo, Dom José, junto com a equipe de padres, junto com a Sociedade Vianney, decidiu por bem cortar 30% até na remuneração dos padres. Isso é um gesto concreto e bonito para que salvar as nossas comunidades, passando a pandemia, temos os padres vivos, comunidades vivas, tudo será retomado. Falando um pouquinho do histórico também, da história do mês de julho, mês do dízimo na Diocese de Caxias do Sul, há muito tempo que nasceu, como é que foi esse projeto, essa pastoral também? Olha, ele nasceu mais ou menos há uns 15 anos, a celebração do mês do dízimo no mês de julho. O histórico mesmo eu não sei porquê, mas sei que nossas comunidades foram educadas para no mês de julho celebrar o dízimo. É algo típico nosso da Diocese de Caxias do Sul. Também ali eu acho importante nós pararmos, pensarmos, celebrarmos esse mês e darmos sentido ao mês do dízimo. E é importante, então, que as pessoas se conscientizem, façam a sua reflexão, o que cada um pode contribuir. A Diocese não estipula um valor fixo, uma meta mensal. O pouco de cada um é o bastante de todos? Olha, dízimo não é pagamento, dízimo não é taxa. Dízimo é aquele que passa pelo teu coração. Depois que você refletiu, rezou, e aquela ideia interior bate em você, não tenha medo, devolve. É uma experiência de fé, é uma gratuidade. Então, quando você, de fato, sentir que vou devolver esse tanto, certamente é algo de Deus. Faça a experiência, devolva, e você verá que a sua vida será melhor, e a sua comunidade também. Ser dizimista é uma forma de viver a igreja, de também vivenciar na prática o Santo Evangelho? Toda a vida. Quando você contribui para a missão da igreja, porque o dízimo ele tem uma função de sustentar a igreja em tudo aquilo que ela tem e também sustentar a missão da igreja e fazer a caridade às pessoas. Então, é o modo mais concreto de você viver o Evangelho. E eu vejo que muitas pessoas fazem a sua caridade por conta. Por que não confiar à igreja isso?
Todo cristão poderia dar o seu dízimo à igreja, e a igreja, de uma forma organizada, atender os pobres, as viúvas, os órfãos, assim como era no Evangelho. Por isso o dízimo, ele é tremendamente evangélico, porque ele vai de encontro à caridade organizada da igreja. E até porque a igreja, por iniciativa de Dom José, a nossa diocese nesse ano também está tendo gestos concretos diante da pandemia, a renúncia de 30% da côngrua e também outros investimentos que Dom José tem canalizado para ajudar as pessoas. Igreja é ajudar as pessoas. Certo. Então aquilo que você pode ajudar, que você pode, de forma concreta, levar o apoio ao teu irmão, isso é evangelho, isso é caridade. Então, Dom José está dando um novo impulso à vida da igreja, isso é muito bonito, e certamente muitos cristãos terão essa consciência, que a igreja não se vive de forma individual. Ou melhor, ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos pela comunhão eclesial, pela comunhão dos ministérios e, acima de tudo, com a comunhão na caridade pastoral. Obrigado ao Padre Rubens Brum, coordenador da Pastoral do Dízimo na Diocese de Caxias do Sul, e fica para você também o convite. Faça a sua oferta do dízimo, dê algo de si para a igreja. Esse é o grande foco, esse é o grande objetivo. É contribuir com a vida da igreja, é, acima de tudo, também um gesto de solidariedade, é um gesto que marca muito o nosso coração. Então, cada um, dentro da sua realidade, que faça a sua doação para o dízimo, sobretudo nesse mês dedicado a ele no âmbito da Diocese de Caxias do Sul. Participa com a gente agora no programa Ponto de Encontro, o Bispo Diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Dom José reflete com a gente sobre o momento em que nós estamos vivendo, a grande maioria das igrejas, enfim, em todo o âmbito da Diocese de Caxias do Sul, nesse período de pandemia, as celebrações estão bastante restritas. Muitas paróquias, muitas comunidades têm transmitido missas pelo Facebook, pelas redes sociais, enfim, outras plataformas também para chegar até as suas comunidades, as pessoas, enfim, levando o Evangelho, a própria Palavra de Deus. Dom José nos ensina de que é o momento em que nós devemos voltar para dentro da família e ali construirmos a nossa igreja doméstica. Segundo ele, uma igreja que tenha muita fé e muita esperança e que possa acontecer na própria família. Eu penso que a igreja doméstica, aquela realidade onde nós fomos iniciados na caminhada de fé pelos nossos pais, pelos nossos avós, é uma realidade sim a ser levada em consideração, porque ali que nós, digamos, passamos a maior parte do tempo da nossa vida, onde somos acolhidos pela vida, onde partilhamos as alegrias, as esperanças do dia a dia com pessoas que são muito próximas de nós. E por isso manter esse ambiente, digamos, sadio, um ambiente de fé, de esperança, de amor, de partilha, de comunhão, faz uma grande diferença nesse momento da pandemia. Porque se não nos sentirmos acolhidos, amados, né, e compreendidos no nosso ambiente familiar, principalmente nesse tempo de isolamento, quando não temos muita oportunidade de sairmos e partilharmos a vida com os outros, a vida se torna muito difícil. Por isso, peço encarecidamente também a todos, mantenham no ambiente de família um ambiente sereno, um ambiente de ternura, de compreensão, de compaixão, acima de tudo um ambiente de fé e de esperança, de oração, de colocar-se diante do Senhor da vida, tendo presente que Deus é Pai, Pai providente, e está sempre presente conosco nos nossos passos, na nossa caminhada de vida, não nos abandona, nos acompanha, se alegra conosco, sofre conosco e nos aponta sempre o caminho da vida, da esperança, de um amor que não se resigna diante também das provações da vida, mas sabe ser forte, sabe acima de tudo superar esse momento da história e manter essa confiança no amanhã, no futuro. Por isso,
Não tenha medo de colocar a vida diante de Deus, mas também não tenha medo de abrir o coração e partilhar a vida com as pessoas que estão próximas de você no dia a dia. Faça do teu ambiente familiar um altar também, onde se coloca a vida diante do Senhor no dia a dia. Obrigado, Dom José Gislon, nosso bispo diocesano de Caxias do Sul. Belíssima reflexão. Fica o convite nesse momento de pandemia. Não vamos deixar a nossa religião de lado. Vamos vivê-la desta outra forma, para quando tudo isso passar, nós então voltarmos a ter a vida em comunidade, esse calor humano na própria comunidade. Mas, por enquanto, o cuidado com a vida acima de tudo, é o que deve nos pautar e nos levar para frente. Então, vamos trabalhar dentro da própria família, dentro das nossas casas, dos nossos lares, para que realmente ali possamos ter a nossa igreja doméstica, nos alimentarmos da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, termos o aumento, termos esta esperança para seguirmos a nossa caminhada. Eu quero convidar também, dentro desse princípio de igreja doméstica, o nosso santuário doméstico. Enfim, todos os domingos às 11 horas da manhã, a TV Canção Nova Rio Grande do Sul leva ao ar, ao vivo, direto de Farroupilha, do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, a Santa Missa das 11 horas da manhã. Então fica o convite, se organizem nos domingos, já antecipem os serviços para das 11 até por volta das 11h50 estarem conectados conosco pela Canção Nova com o Santuário de Caravaggio. É o nosso momento de fé, de oração e também de devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. Vamos viver essa experiência, ela é muito importante para todos nós. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso programa. Desejo a todos um ótimo dia, enfim, uma excelente semana e até a próxima semana com mais uma edição do Ponto de Encontro, esta revista semanal com notícias, acontecimentos, enfim, os principais fatos que movimentam a Diocese de Caxias do Sul. Que Nossa Senhora de Caravaggio continue nos abençoando. Um forte abraço. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.